o debate regrado, né? Nós temos aí o debate regrado, né? Bom dia novamente, nós vamos ter aí o debate regrado, né? Comigo e a professora Selma, orientando. Os objetivos aí de aprendizado é reconhecer a importância de trabalhar o tema que reforça e valoriza a cultura afrodescendente, produzir um debate sobre um tema polêmico da atualidade, que é o racismo, e conhecer o debate como um gênero argumentativo oral, cujo objetivo é trocar ideias, apresentar argumentos e ouvir opiniões diferentes. No caso aí, a nossa capacidade de ouvir a opinião do outro, ok? Eu trouxe um pequeno vídeo aqui para vocês refletirem. Black, 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 é minha cor, é meu cabelo, é o meu jeito. Black, 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 é meu sorriso. Black, black, me aceite como sou, me veja como sou, respeite minha cor. Me aceite como sou, me veja como sou, respeite minha cor. Black, 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 é minha cor, é meu cabelo. Black, 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 é o meu jeito, é meu sorriso, me aceite como sou. Me aceite como sou, me veja como sou, respeite minha cor. Me aceite como sou, me veja como sou, respeite minha cor. Black, 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 respeite a minha cor. Black, 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 aceite como sou. Black, black, black. E, né, não precisa ser negro para lutar contra o racismo, só precisa ser humano. Então, né, não vou pedir para vocês destacarem um pouco a opinião de vocês sobre, né, a visão colocada aí, visto que a gente vai passar para o debate, né, e o debate vocês vão expor, né, essa característica. Tá bom? Então, o racismo, né, o que é, como ser combatido, será que ele está presente na escola? É isso que nós vamos discutir agora com vocês. Né? Os mediadores, né? Vai ser eu, o professor Carlos Mesquita, e a professora Selma Simão. Né? Os debatedores, né? No primeiro ano A, nós vamos ter a Letícia de Cássia e a Mailana. O primeiro B, né? Nenhum dos alunos se dispôs a falar. E no primeiro C, nós temos o Emanuel Max e a Lívia, tá bom? Quais são as normas e acordos? Cada dupla de debatedores terão inicialmente até 5 minutos para expor seus argumentos. Depois, cada dupla poderá lançar, né, na segunda rodada, uma pergunta para a outra dupla. E, como tempo de resposta, a dupla terá até 2 minutos para responder. O público poderá perguntar no chat para a terceira rodada. E, na sequência, os mediadores, né, eu e a professora Selma, vamos escolher algumas perguntas que apareceram lá no chat para passar para vocês. Nós vamos ter, então, a primeira rodada, a segunda e a terceira, ok? Então, como primeira rodada, né, nós vamos iniciar, lembrando que, né, o primeiro ano A, ele vai destacar que o racismo está presente na escola e que não há, né, vamos assim dizer, medidas que sejam contra o racismo na escola. Já o primeiro B, né, ficaria com a questão que o racismo, né, não existe na escola, né, na escola não tem racismo, e o primeiro C ficou com que há racismo e há medidas de intervenção, certo? Então, cada um vai destacar os seus argumentos agora, né? Eu vou cronometrar aí os 5 minutos para o primeiro ano A, depois, né, vai ser aí a Lívia com o primeiro ano C,
O Gabriel está pedindo para debater no chat, mas lembrando, Gabriel, que você pode fazer perguntas e depois é que eu e a Selma vamos lançar essas perguntas para os demais grupos, ok? Aí para a dupla de debatedores. Então, no caso, eu gostaria que, né, como a Letícia ainda não está se sentindo muito bem hoje, que ela estava adoentada, né, a Mailana vai iniciar falando sobre o racismo na escola e que a gente ainda não tem medidas que combatam realmente esse racismo. Depois, né, se o primeiro B realmente não apresentar ninguém que possa estar falando que não existe o racismo na escola, nós vamos para o primeiro C com a Lívia, tá bom? Então, eu vou parar aqui a apresentação, né, nós já sabemos que nós estamos na primeira rodada, e nós vamos agora, né, começar com a Mailana. Lívia, o primeiro C ele vai destacar que há racismo e há medidas de combate já, tá bom? Foi isso que a gente tinha, né, orientado inicialmente. Que há o racismo, mas você também vai destacar que já há algumas medidas, tá bom? Por exemplo, há intervenções no do gestor, se há, por exemplo, alguma medida do governo, há alguma lei que, por exemplo, proteja, né, o negro que está estudando, né, referente. Aí eu não vou estar falando aqui porque senão eu vou estar auxiliando, então eu só preciso estar mediando, tá bom? Então, vou pedir para a Mailana iniciar agora. Nós vamos aí dar 5 minutinhos, até 5 minutos. Não é necessário que seja 5 minutos, né? É até 5 minutos. Tá bom, Mailana? Pode iniciar. Fique à vontade. Ela saiu? Não estou mais vendo ela. Deixa eu ver se a internet dela caiu. Foi a internet. Vou mandar aqui uma mensagem no chat para ela. Ela está digitando. Gabriel Monteiro, vocês não querem participar? Gente, não há nada de difícil. É colocar o seu argumento. É a sua opinião. Vamos lá. O João Gabriel queria, mas era no chat. Não quer falar, é isso, João Gabriel? Tá com dor de garganta? E, Selma, eu vou pedir para a Lívia expor os argumentos, tá bom? Dela inicialmente, porque, né, parece que a Mailana acabou de receber uma notícia triste, eu não sei se foi de alguém que faleceu, alguém que se acidentou, e a Letícia está doente. Né? Ontem mesmo eu vi ela até na UPA. Eu fui deixar uma senhora, uma vizinha minha que tinha passado mal, a Letícia estava lá, então, né, também recebendo medicação. E a Mailana parece que acabou de receber uma notícia aqui, ela não me explicou muito bem não, mas, né, não sei se foi alguém que se acidentou. Tá bom, Lívia, pode ser? E a gente debate, argumenta aí com você. Enfim, eu não sei mais ou menos o que falar, mas sobre racismo dentro do ambiente escolar, eu nunca, por ser negra, eu nunca passei por isso, mas eu já vi gente passar, já vi várias entrevistas de pessoas, de alunos que passaram, e sim, sempre vai ter uma pessoa de má fé que vai ser racista, que não vai pensar nas consequências, nunca vai ver o outro lado da pessoa. Tipo, o que importa não é a cor da pessoa, o que importa é o que ela é. Tipo, sempre vai ter. Nossa, eu tô nervosa, desculpa. Não, se preocupe não. Está indo muito bem. Então, sempre vai ter uma pessoa que vai ser racista dentro do ambiente escolar, seja quem for. E sobre medidas que como que eu posso dizer? Que intervenham, né? Vamos dizer assim, isso, intervenham sobre o racismo. Eu já vi muitas campanhas sobre isso. A gente já vê nesse meio da pandemia também o Justiça pelo
o rapaz que morreu lá nos Estados Unidos. Então, tipo, dentro da escola eu já vi muitas campanhas sobre sobre o racismo, contra o racismo, né? E é isso que eu tenho para dizer por enquanto. Enfim, diga não ao racismo. Deixa eu só olhar aqui no chat se já tem alguma pergunta. João Gabriel, coloque aí seu posicionamento no chat. Pronto. Sobre a temática. O racismo está presente em todos os lugares, por exemplo, na escola, no futebol, na rua, em todos os lugares. Muita gente passa por essa situação. Não importa o lugar, sempre vai ter uma pessoa mal que vai praticar isso com alguém. Ninguém nasce odiando outra pessoa, colocou o Victor Hugo, né? Pela cor de sua pele, né? Por sua origem ou ainda por alguma religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender, e se porém aprender a odiar, eles podem ser ensinados a amar. Muito bem, Victor. Então, muito bem. Né, o Gabriel ainda colocou: ninguém nasce racista. Meninos, né, a Lívia ela apontou alguns argumentos, né, bem fundamentados, né, mesmo estando um pouco nervosa. Principalmente a citação né, a questão de leis que já defendem, né, o negro em referente à sua cor, e, né, a questão, por exemplo, de um exemplo concreto, que foi o caso nos Estados Unidos. Então, é bom destacar que em um debate, né, ou regrado, o que é o debate regrado? É que vai sempre ter um mediador entre as duas pessoas, né? Ele vai, tipo, acalmar os ânimos, né? Vai mediar, moderar, tá bom? Mas dentro de um debate argumentativo, né, sendo ele regrado ou não, a importância de traçar bons argumentos para tentar convencer, né, o público é bastante eficaz, principalmente não só na oralidade, né? Quando vocês chegarem ao final do ensino médio, vocês vão ter que fazer a redação do Enem. E a redação do Enem, ele é um texto dissertativo argumentativo. Então, trabalhar o debate regrado agora, ou o debate argumentativo, como nós estamos falando, é uma forma também de já trabalhar o princípio de argumentação, o princípio de pensamento crítico que vocês vão necessitar para produzir uma boa redação textual dissertativa argumentativa. Né? O Gabriel ainda colocou que o bullying anda junto com o racismo. Exatamente. E quais medidas vocês poderiam citar, né? Não só a Lívia, mas os demais agora, que seriam mais concretas para impedir que o racismo ou esse tipo de bullying proliferasse, ou seja, aumentasse dentro da escola? Vocês podem aí digitar no chat. Qual tipo de medida vocês poderiam, por exemplo, fazer? Não, a escola deve adotar essa medida, a escola precisa tomar essa atitude, a escola precisa fazer isso, né, para tentar impedir, né, que esse racismo aconteça dentro da escola, já que vocês, né, colocam que sempre há, né, uma pessoa que vai acabar sendo racista. Vamos lá, meninos, pode participar aí no chat, tá bom? Lembrando, gente, que o debate regrado também, né, ele está diretamente ligado às práticas sociais democráticas. Olha lá a democracia, não é isso? Nós podemos até não aceitar, mas nós temos por direito de respeitar. Não, eu acho que a escola poderia fazer algumas palestras sobre ensinando o que é racismo, porque eu já vi em muitos lugares pessoas dizendo assim: ah, mas racismo é só se você chamar uma pessoa de negro, tal, não sei o que, não sei o que. Só que existem várias formas de racismo, como chamar uma pessoa assim, você tem a cor do pecado, você é dessa coisa. Então a escola poderia meio que dar palestras ensinando sobre os diferentes tipos de racismo que existe, para que a pessoa que for racista, ela se dá conta: ah, eu tô fazendo isso, então isso é racismo. Ah, eu tô falando esse tipo de coisa, então eu tô sendo racista. Então seria bom a escola fazer palestras,
mostrar documentários, filmes, esse tipo de coisa, para que, se houver alguma pessoa que seja racista, se dê conta de que do que ela está fazendo é errado. Muito bem, Lívia. Então, uma das medidas seriam palestras, exibições de debates, de projetos que já trabalhem esse tema para conscientizar, né, filmes, como o João Gabriel colocou, que já conscientizem, né, que, né, aquilo é errado, né, que aquele ponto, né, vamos assim dizer, mesmo a pessoa não se considerando racista, e muitas vezes você toma atitudes racistas sem perceber, né, muitas vezes você está, né, às vezes, né, barrou, dá um supetão numa pessoa morena, um macaco desse, né, sai sem perceber, mas você tomou uma atitude racista, você se tornou por um comentário infortúnio, né, um comentário que não teria nada a ver, né, essa característica. Mais alguém? Né, o Gabriel está colocando que muitos filmes já trazem essa ideia do racismo, né, o Victor, né, colocou a ideia do debate crítico, que é o que nós estamos fazendo agora, Victor. Né, fiquem à vontade. Quem quiser falar, né, já que nós não tivemos, né, problemas aí de saúde, né, eu sei que a Mailana e a Letícia, né, conheço as duas, elas são bem comprometidas, né, a Mailana até agora estava conversando comigo, estava tudo ok, então realmente, né, foi devido, né, né, esses problemas pessoais, o problema de saúde, que elas não puderam participar. Né, e o Emanuel foi justificado, né, que realmente a internet com os dados para estar falando e tudo, nem sempre, principalmente agora, né, nem as de fibra ótica está aguentando, né? Eu estou dando aula, a internet está travando. A gente também entende, né? São alunos que são comprometidos, né, que se comprometeram e não puderam falar, né? Mas a Lívia está aí nos representando, né? Aliás, representando vocês, né? Como papel de debatedora. Mas aí o Felipe colocou, é uma boa sugestão, mas é servir só para conscientizar. O preconceito em escola e em outros lugares, na minha opinião, nunca vai acabar. Né, levar fatos, né, o Vitor também colocou que levar fatos do cotidiano para discussão, né, como foi o caso que a Lívia comentou, né, no caso dos Estados Unidos, e casos aí de racismos que acontecem, que são noticiados, que a gente poderia estar trabalhando na escola. Né, a Isabelle, né, Setúbal disse que também concorda com o Felipe. Então, medidas de conscientização, no ponto de vista de vocês, não estariam sendo suficientes. E medidas punitivas? Quais medidas punitivas, quais tipos de punição a escola poderia adotar, né, caso ocorra o racismo dentro da escola e seja comprovado? Repreender o aluno em algumas instituições para esse pessoal assim. Repreender o aluno e caminhar para... Tipo assim, quando um menor de idade às vezes não faz algum crime, né, levado para tipo uma escola de reabilitação, né? Aí seria tipo algo assim, aí essa pessoa teria que frequentar palestras, prestar serviços sociais, umas coisas assim. Seria uma boa ideia, né? Ele ser trabalhado pela punição, já que a conscientização, né, não seria. João Gabriel, o racismo por si só, né, ele botou ali chamar civil, fazer um BO, por si só já é um crime, mas como o Rian também apontou, né, vocês menores de idade, nosso público, né, geral, na maioria, 90%, quase 98%, são alunos de menor, né, que não têm 18 anos ainda. Então, em certo ponto, não teria vamos dizer assim, uma fundamentação tão lógica. Mas o que o Rian colocou, né, de medidas punitivas, de reabilitação, né, dele, por exemplo, ter que frequentar um psicólogo, né, seria uma boa. É uma ajuda, para falar a verdade, não é só uma punição. Né? Você notar, por exemplo, o Rian ele foi racista. A professora Selma, durante a aula dele, viu que ele tomou atitudes racistas. Então, encaminhar esse aluno para falar com um psicólogo não é uma punição, é uma ajuda e é uma valorização à vida, ok? Mas a gente também pode ter medidas punitivas, como colocar, por exemplo, ele para prestar serviços comunitários, né? Como a escola em si já também
faz com, por exemplo, vamos assim dizer, quando o aluno passa, né, dos limites, né, acabam por optando por uma medida socioeducativa, né, às vezes para limpar o pátio, para ajudar na cantina, para ajudar na biblioteca. Então, também seria uma boa sugestão, Rian. Muito bem. Mais alguém, né? O Gabriel está colocando que... Já acontece, né, Zé Carlos? Como você destacou, e nós já tivemos um exemplo no ano de 2020 na NTI, alunos que descumpriram as normas, né? Vocês chegaram até a ver, ajudavam a limpar as mesas no pátio após o almoço, a recolher os pratos, é uma medida de punição, né? Não pode se levar para a civil, como o João Gabriel destacou, por ser menor, né? Mas também não pode deixar de ser punido. Tudo bem, meninos. Né? E nós estamos aí, né, na Semana da Consciência Negra, né? Ok, Kaique. Tanto alancado pela própria SEDUC, né, pela Cred 4, como pelo projeto, né, vamos assim dizer, de vocês alunos, através do Grêmio Estudantil, muito válido, né, que é essa campanha, né, Igicana Cultural. E no ponto de vista de vocês, né, qual o impacto essa gincana tem contra o racismo, contra o preconceito racial? Conscientizar o quê, João Gabriel? Especifica aí melhor. Conscientizar o quê? Que o negro é valorizado, é isso? Diz aí melhor para a gente. De conscientizar não praticar o racismo, não é isso? E será, gente, que todas as pessoas sabem o que é o racismo? O que é racismo para vocês? Vamos lá, Vitor Hugo, Lívia, Isabelle, Vinícius, Marília, Gabriel Monteiro, o que é o racismo para vocês? Gabriel colocou preconceito. Alguém completa aí, ou alguém ajuda o João Gabriel? É só o preconceito, gente, o racismo? É uma forma horrível de julgar, de discriminar a pessoa pela cor da pele dela. É uma forma... É uma forma horrível de julgar a pessoa pela cor da pele dela, de achar que ela não é uma pessoa de bem pela cor da pele dela, e enfim, é isso. Gabriel Monteiro botou alguém se sentir superior por causa das diferenças raciais. Também exatamente isso, né? Não é só menosprezar o outro, mas se achar superior a ele que faz com que o racismo aconteça, né? Foi a partir disso que houve, por exemplo, a escravidão, não só dos índios, né, e dos negros, né, mas de muitas populações. Né, tipo o rei e o camponês, né, a nobreza se achava superior às classes dos vassalos, né, vão se destacando por viver, vamos assim dizer, né, no sangue real, ser descendente, ancestralidade de um tipo de sangue. Né, o Felipe colocou que a maioria das vezes começa com uma brincadeira entre aspas, mas depois fica fora do controle. Humanos, né, o Victor colocou, são a única raça, embora os preconceituosos pareçam ser de outro mundo. Então, dois pontos realmente bom de se destacar. Muitas vezes, a gente até apelida, né, uma pessoa morena, neguinho, tudo bom e tal, mas aquela forma carinhosa, mesmo sendo, né, algo que não maltrate, que não vai ferir o outro, é uma representação, né? Porque, né, não só quando a gente trata do negro, né, mas quando a gente, aquele branquelo, né, aquele amarelo, então a cor da pele, ela, né, qualquer dessas formas, o preconceito
tanto, né, racial não é só com o negro, a gente vai ter o preconceito racial com o branco, com o indígena, né, da pele mais amarela, mas por que é que o racismo se destaca com a cor negra? Porque quando a gente fala em racismo, né, se pensa logo em Por causa da carga histórica. né, a carga histórica, né? Então é por causa da mancha aí que tem referente, né, à questão, né, que a gente tem aí, né, da escravidão, né? Não eram negros que foram escravizados, eram seres humanos. Então, né, houve esse erro brutal que até hoje, né, não deve ser comparado, né, não se compara a nenhuma solução plausível ainda. Né? A liberdade dada a eles não foi algo que eles merecessem, era algo de direito, né, quando a princesa Isabel, né, assinou a Lei Áurea. A causa da mancha, né, a mancha de Caim, que Caim recebeu. O respeito não tem cor, tem consciência, né? Eu vi que tu está colocando. Meus amores, aí eu faço uma outra pergunta a vocês. Com que frequência, né, trabalhando lá em empatia, uma competência, né, socioemocional, com que frequência você se coloca no lugar do outro? Se você, inclusive a mim, professor José Carlos, se nós já chamamos alguma vez aquele neguinho, aquele macaco, né? Em que momento nós nos colocamos no lugar do outro? Com que frequência? Nunca, às vezes, sempre. E se fosse com você? E se fosse comigo? Né? O que nós faríamos? Como nós nos sentiríamos? Vocês já fizeram essa reflexão? Eu acho que alguma vez, né, todos nós, o João Gabriel disse que se fosse com ele não ia prestar. Por que, João Gabriel? Mas você já, sem querer ou sem maldade, já fez algum comentário, né, que depois você se tocou, eita, por que eu falei isso? Já, João Gabriel? Acredito que não. Sem querer, ai, aquele nego vai me pagar. E aí, meninos, com que frequência vocês se colocam no lugar do outro? Estão refletindo aí? Só o João Gabriel disse que se fosse com ele não ia prestar. O que você ia fazer, João Gabriel? Me diga aí. Nascemos de uma mistura, então por que o preconceito? Boa pergunta, Vitor Hugo. Boa pergunta. João Gabriel já passava para a violência, será? Quebrava ele. O Carlos Edinaldo colocou que sempre se coloca no lugar das pessoas quando fala, né, merda, entre aspas, né? Quando fala, né? Pois eu sou sentimental. O Vitor colocou, né? Vamos ter aí um debate, né? Que é uma atitude errada, incorreta, senhor Gabriel, partir para a violência. E aí, você acha que a violência é a melhor forma de combater o racismo, João Gabriel? Eu sempre digo que a arma mais poderosa que o ser humano tem são as palavras que ele usa. Então, João Gabriel, se, por exemplo, sofresse algum tipo de racismo e fosse agredir a pessoa, tu estaria sendo errado, por mais que quem estivesse sofrendo a ação fosse tu. Mas estaria sendo errado em agredir a pessoa, porque aí ela ia ter mais, vamos dizer assim, argumentos para praticar o racismo contigo. Então, eu acho que se tu sofresse, espero que isso não aconteça, o que tu tem que fazer é respirar fundo e falar as coisas certas para a pessoa se tocar de que ela está errada e que você está certo, que você sempre vai estar por cima. É isso. Muito bem, Lívia, né? É isso que a gente está trabalhando no debate regrado. É você saber convencer o outro da sua opinião, do seu ponto de vista e respeitar o outro, mesmo que ele não lhe respeite.
Então, quando você passa para a violência, você está só mostrando que você é aquilo que o outro está falando, né? Que você é uma pessoa, né, irracional, que você é uma pessoa, né, grosseira. Então, você tem que utilizar, né, como ele mesmo depois colocou, o poder da palavra, o poder do convencimento, da argumentação, né? E o Victor ainda colocou, eu acho que uma conversa seria bem melhor. Né? Por que, Victor? Por que uma conversa seria melhor? O que é que a gente poderia expressar nessa conversa? O que é que a gente poderia... Dar um conselho para ele, que respeito é bom e que todo mundo quer. E vocês, meninos, quais outros argumentos, por exemplo, se você se deparasse com uma atitude racista, ou com você, ou com outra pessoa dentro da escola, ou em algum lugar público, o que é que você diria para essa pessoa racista? Eu diria que ela não deveria falar aquele tipo de coisa, porque ela, querendo ou não, ela vai ter um descendente que é negro, que foi negro, e que tudo que ela fala é errado, porque ela está sendo preconceituosa, porque ela está sendo racista, e ela devia se orgulhar da pessoa que ela está praticando racismo, porque, de certa forma, foram os africanos, né, as pessoas negras que deram vida para a gente, vamos dizer assim, que ela não deveria fazer aquilo, que ela está sendo errada. Gabriel Monteiro. Quem está falando? Não, era só lendo o comentário do Gabriel Monteiro. Pode falar. E, meninos, eu acabei de lembrar aqui de um exemplo que aconteceu com a minha família, né? O meu avô, por parte paterna, ele era, há 20 anos ele já faleceu. Ele era baixinho, negrinho, né? Desse tamanhozinho, ninguém dava nada para ele. Da cor do, eu olhando aqui para o meu computador, da cor do meu computador, preto, preto, preto. Porém, a minha avó sempre morou ali no pertinho do Faustinho, do Eva ali, minha avó sempre morou ali. E meu avô era uma das pessoas mais ricas de Camusim, por conta que aqueles botes, aqueles barcos que ficam ali no Fortim, a grande maioria era dele. E um determinado dia, ele foi comprar uma D20 em Fortaleza. Baixinho, neguinho, ninguém dava nada, botou um chinelo havaiano no bolso, pegou um saco desses de farinha mesmo, e ele tinha dinheiro. E não era pouco, não. Botou o dinheiro no saco, botou no bolso. Quando ele chegou numa concessionária em Fortaleza, ninguém quis atender o meu avô. Por quê? Camiseta, bermuda, chinela havaiana, negro, né? Cara de pobre. Ninguém achava que meu avô tinha dinheiro para comprar uma D20 à vista. Né? Ele ficou lá olhando, não chegou um atendente, né, para perguntar o que podia ajudar, tal e tal. Quando meu avô tirou o saco de dinheiro do bolso, ele não usava carteira não, era um saco mesmo, né? No instante, as pessoas se aproximaram dele e ele teve uma atitude belíssima, né, que eu sempre fico assim muito elogiada, né, quando eu vi, né, eu escutei esse depoimento. Ele diz, aqui eu não compro, porque aqui negro não é valorizado. Ele tinha o dinheiro, mas pela cor dele, pela aparência dele, ninguém imaginava que ele poderia comprar aquele carro à vista. Olha aí a situação. Até que ponto, né, as pessoas vão valorizar a outra pela cor, pela aparência? E se ele tivesse chegado lá todo no Luiz XV, como se chama, né, o sapato do bico fino, né, todo de gravata, eu acho que, será que teria sido diferente? O que vocês acham? Ou ele teria sido ignorado do jeito que ele foi? Né, porque, assim, né, acho que tudo teria sido diferente, né, Felipe? Também acho. Né? Se vocês... Porque eu não tenho uma foto dele aqui, gente, mas ele era negro. Negro, 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 negro. E a minha avó já é loira, do olho verde,
né? Toda essa diferença de tudo. E para minha avó casar com meu avô, ela teve que fugir, porque os pais dela não aceitavam pela cor dele. Era o macaco, viu, Zé Carlos, meninos? Era o macaco da praia, o meu avô. Olha aí. Então, o preconceito, o racismo, a discriminação não é de hoje. Já vem aí de muito tempo. Esse racismo, ele inicia, como, né, a gente coloca, desde, né, a pessoa se achar superior à outra, né? Os portugueses, né, assim dizer, os europeus, eles escravizaram os indígenas e os negros exatamente por isso, por se achar superior, né, não só pela cor da pele, mas, né, por questão de status financeiro. Então, né, eles se utilizaram da cultura, né, e sobrepuseram a outra cultura, né, e escravizaram pessoas, seres humanos, né, independente da cor, eram seres humanos. E acabaram fazendo isso, né, por se achar, vamos assim dizer, superiores. E é o que leva ainda, como foi colocado aqui, ao racismo principalmente. Né? Nós podemos até ter algumas atitudes racistas, né, e acabar se redimindo, mas a pessoa realmente racista, preconceituosa, ela se acha superior à outra, né, referente à sua cor de pele. E aí, meninos? Né, quais exemplos vocês poderiam estar citando aí, né, como a professora Selma destacou, né, sobre a questão racial? Eu já vi um experimento só no YouTube de duas crianças, tipo assim, eram dois momentos, né? Uma criança branca e uma criança negra. Ela está, tipo, no primeiro momento é a criança negra. O título do experimento era o que você. Tipo, a criança, ela tá sozinha, como se ela estivesse perdida, e com duas crianças, a branca e a negra. E, tipo, ninguém faz nada, tipo, ninguém faz nada com a criança negra. Ela fica lá sozinha, ninguém vai lá perguntar onde é que estão os pais dela, ninguém pergunta se ela tá bem, ninguém pergunta nada. Agora, com a criança branca é diferente. Tem gente que vai lá, pergunta onde é que estão os pais dela, se ela tá bem. E, tipo, isso é meio triste, porque até com criança isso acontece, até com criança que não sabe praticamente nada do mundo, não sabe o que acontece, quais perigos ela corre, ninguém faz nada por ela ser negra. Isso é triste. Ver isso, presenciar isso é triste. Enfim. Realmente é muito triste, né? Essa tendência racista, né? As crianças, elas acabam sofrendo muito. A gente vê bastante exemplos, né, em mídias, né, de como, por exemplo, quando a criança negra entra na escola, né, no início dos estudos, como é difícil para ela. Né? Para toda criança já é difícil o processo de adaptação, mas para a criança negra, ela acaba, muitas vezes também, tendo um baque maior, principalmente quando ela vai para uma realidade onde a escola tem poucos negros. Porque há um baque maior também nessa tendência racista, mesmo né, no subconsciente de algumas pessoas. Né, como você colocou, colocar uma criança negra na rua e as pessoas passarem por ela, nem perceberem que ela poderia estar perdida ou não, muitas vezes já está registrado no subconsciente, de achar que ela era mais uma mendiga, né, que ela era uma criança de rua, né, que era, né, já uma trombadinha. E, né, numa criança branca, né, já achar que ela pode estar perdida, que se perdeu dos pais. Outra coisa que o Gabriel também levantou, né, o experimento da boneca. Né? Até pouco tempo não se tinha, né, bonecas da cor negra. Né? Mesmo crianças negras tinham que brincar com bonecas, né, lourinhas, Barbies, porque não se tinha essa questão. Né? Outro ponto levantado também, por exemplo,
né, a Selma está ali mostrando, né, a bebezinha, né, lourinha e o bebezinho moreno. Então, né, os pais não tinham a preocupação de comprar as bonecas das duas cores, né, exatamente para, no crescimento da criança, ela entender que sempre vão ser bonecas, né, que as pessoas não vão ser iguais. Ok? Minha prima também tem, né, o Carlos Edinaldo colocou, o Victor, né, colocou os ex-escravos recém-libertados foram habitados em locais onde ninguém queria morar, como os morros, né, na costa da região sudeste, né, formando as favelas, sem moradia digna. Né, isso também foi algo que, né, fez com que essa divisão, né, teve a Lei Áurea, foi libertado todos os escravos, mas não foi dado um suporte, né, a eles, para eles retornarem a uma vida. Eles foram ser marginalizados, quando eu digo não marginais, foram marginalizados, ou seja, foram à margem, foram jogados à margem, sem ninguém ter uma preocupação com eles. Meninos, deixa eu aproveitar aqui que entrou aqui a história da boneca. Enquanto o Zé Carlos começou a falar na boneca, eu dei aqui um oi para a Maria Clara, que está do meu lado aqui, para ela procurar. Quando eu fui comprar uma boneca para ela, né? E na loja, o nome dessa boneca é Chocolate. Né? Na caixa já vinha o nome Chocolate. Quando eu disse assim, Maria, escolha uma boneca, ela disse, mamãe, eu quero a Chocolate. Tinha uma senhora que estava do meu lado lá na loja e olhou para ela e disse assim, você vai querer essa boneca preta, feia, né? Você vai querer essa boneca preta e feia. Aí a Maria Clara, ela é linguaruda igual a mãe dela, sabe? Igual a mãe dela, ela disse, não é feia, ela pode ser preta, mas ela é igual às outras bonecas. Eu não disse nada, porque ela responde, quem conhece a Maria Clara já sabe, ela responde, né, ela não aguenta. Se ela tiver a resposta, ela diz mesmo. Ou seja, né, a lourinha ou a branquinha, eles são iguais. Tem duas pernas, tem dois braços, né, tem o mesmo, até aqui, né, nos tamanhos a gente pode olhar, olhando para a estrutura física, até o mesmo tamanho. Então, o quê? Nós somos todos iguais, como vocês já disseram, né? Somos todos iguais. Não há que ter discriminação entre a cor, né? A cor não diz nada. É igual um texto que eu estava lendo ontem, em uma outra turma, em outra escola, que diz o seguinte, por ser pobre, já é visto como ladrão? Quer dizer que rico também não pode ser ladrão? Né? Só o negro é visto como ladrão? O loirinho, o branquinho também não pode ser? Né? Enfim, não há que ter preconceito e nem discriminação. A cor não quer dizer nada. O que quer dizer é o caráter e as atitudes que cada um de nós temos. E isso acontece em várias esferas, né? Eu trabalhei essa semana também, né? Um dos descritores, ele traz exatamente isso, o depoimento de uma bailarina que era negra, né? Que ela faz parte de uns balés, né? De uma academia de balé, né? Nos Estados Unidos, que é bem, né? A academia de Howling, e é bem, né, conceituada, só que ela disse que sempre teve que pintar as sapatilhas dela. Né? Ela sempre teve que comprar aquela sapatilha rosé e pintar de marrom ou, né, de uma cor mais bronzeada, né, cor de bronze, comprar a tinta, pintar à mão, porque, né, não se tinha, né, sapatilhas e roupas para bailarinas negras. O balé, ele existe há séculos. É um dos é um exemplo do racismo em todo mundo odeia, né, o Cris. Né, a gente também vê na questão na televisiva. Mas aí o racismo, não é o balé, como estava colocando, é uma arte que acontece há séculos. Mas mesmo assim não se tinha roupas para bailarinas negras ou bailarinos negros. Né? E isso prejudicava eles, né, nessa questão, né, quando eles davam os passos e tudo, há uma cor, né, acabava cortando essa questão cromática, a cor interferia.
né, nos passos, porque dava para ver a ponta do pé e tudo. Então, tinha que se pintar à mão, né, a sapatilha, né, de balé, né, para não perder, né, esse compasso cromático, né, de cor, né, visto, né, na dança. E agora, né, só a partir do ano passado é que houve, né, né, vamos assim dizer, essa fabricação de sapatilhas com essa tonalidade. Então, vejam o tanto de tempo que se levou para, mesmo numa arte que é, né, secular, né, tem séculos que se tem balé, né, mas era uma arte ainda com tendências racistas. Alguém quer destacar algum ponto, quer fazer algum comentário? Estamos quase encerrando nossa aula, né? Alguma reflexão a respeito do racismo, das medidas? Existe também alguns doutores negros que sofrem racismo. Verdade. É verdade. Preconceito existe, né? E por muitas pessoas. Por muitas pessoas mesmo. E aí, meus amores, eu faço aqui uma pergunta a vocês. Você sente empatia, né? Você sente respeito por pessoas de raças diferentes? Já que nós estamos falando, né, do negro. Vocês sentem respeito, gente? Ou o que é que vocês sentem? Me digam aí. Sim, sejam sinceros, tá bom? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para discutir, para trazer uma reflexão, né, sobre o assunto racismo. Já que o Zé Carlos falou no início que está sendo muito bem abordado pelas tarefas da gincana, né? Se nós estivéssemos no período presencial, essa gincana teria sido 10 vezes melhor. Não é, Zé Carlos? Concorda? Porque aí nós estamos num período o qual o emocional está abalado, né? Muitos alunos estão desestimulados, mas as tarefas não estão deixando de ser cumpridas, estão sendo realizadas. Muitas não estão sendo da forma que deveria, ou como nós, professores e alunos, queríamos, mas nós estamos dando o nosso melhor. Estamos fazendo a nossa parte. E o João Gabriel diz aqui que respeitar, deixa eu só ver aqui, respeitar é bom e todo mundo quer. Exatamente, respeito é bom e todo mundo gosta, não é isso? O Vitor Hugo diz, enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Muito bem, Vitor Hugo, você está hoje muito filósofo. O Gabriel Monteiro disse, todo mundo merece respeito, independente da raça. Exatamente. Então, antes de praticarmos, né, algum ato de racismo, seja lá com intenção ou sem intenção, vamos nos colocar no lugar do outro. E se fosse comigo? Como eu iria reagir? Eu iria gostar? Né? Isso é fundamental para que nós tenhamos boas ações, para que nós possamos respeitar o outro. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. E lembre-se, muitas vezes nós somos grosseiros até sem querer e sem intenção, né? Sai automaticamente, mas nunca é tarde para fazer aquela reflexão. E se fosse comigo? Será que eu gostaria de ter recebido essa resposta? Não é isso? É uma reflexão que nós temos que fazer todo dia na nossa vida. Um sonho meu é que os negros e os brancos andassem Em irmandade. E sentassem na mesma mesa em paz. Tudo bem, Vitor Hugo. Tudo bem. Zé, você quer finalizar, amigo? Falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Parabenizar aos alunos, né? Principalmente a Lívia, que se dispôs aí, né, a representar o primeiro ano C, e, né, os demais alunos por estarem participando, mesmo sem, né, ser no áudio, mas que participaram efetivamente aí, né, no chat, né, vão ser aí bem vistos aí com as pontuaçõezinhas aí nas questões das provas. E lembrando, meninos, né,
vamos respeitar, né, vamos, né, agir com a melhor forma, que é o poder da palavra. Então, a argumentação é a melhor forma, sim, de convencimento do outro, né? Por mais que a cabeça seja meio esquentada, né, que a gente queira, né, eu sempre tento me controlar e me compor também, né? Eu sou um pouco esquentado, então, né, mas a melhor forma de argumentação, e a gente tem que trabalhar consigo mesmo, é por isso que eu estou dando exemplo, eu não estou criticando quem não seja. Mas a melhor forma é tentar convencer o outro que ele está errado e que você está certo. Né? E parabenizar a todos. Né, Gabriel? Gabriel, você só... Não, eu participei. Né? Participou, Gabriel, sim. Né? Obrigado. E, né, a gente encerra por aqui. A paciência dele é bem pouquinho, Zé Carlos, ó. É um Zé Carlos. É bem pouquinho, João Gabriel? Meus amores, então, né, obrigada, né, professor José Carlos, pela participação de todos, né, seja dos que participaram, o nosso intuito, o objetivo, era que fosse de outra maneira, né, mas o objetivo também foi alcançado, que era fazer com que nós fizéssemos essa reflexão a respeito do racismo. Se eu não consigo ler assim, eu tenho que abrir aqui o chat. Foi que ele disse?